Vamos ficar de pé, irmãos, para assim orarmos a Deus nessa noite, para que o Senhor vai estar pregando a palavra. Amém? Vamos estar orando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai Santo, Deus bendito, nós assim te damos graça, Pai. Pessoa, meu Deus, o teu filho que vai estar ministrando nessa noite. Usa ele conforme a tua vontade, conforme o teu querido. É o que te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus, teu filho. Amém. Glória a Deus. Santos irmãos da paz, amém? Glorificado e exaltado é o nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Aleluias. Deus é fiel em todo tempo, em todo momento. Os irmãos podem se sentar bem. Glória a Deus. Aleluias. Nós vamos falar, meus irmãos, hoje estudo falando da gratidão a Deus e também da ingratidão. Aleluias, glória a Deus. E segundo, meus irmãos, os historiadores, a ingratidão a Deus, ela se constitui em pecado. Aleluias. E por isso que nós, em todo momento, nós temos que render graças a Deus. Em todo momento, nós temos que ser gratos ao Senhor por mais que a coisa que aconteça, ela seja mínima. Aleluia, glória a Deus. E o texto que nós vamos entrar, meus irmãos, é no livro de Lucas, capítulo 17, aleluia. Lucas capítulo 17, eu não sei se todos já conhecem, mas lá vai falar da cura dos 10 leprosos, aleluia, glória a Deus. Mas também a palavra do Senhor vai dizer que ali Jesus ele cura 10 leprosos, mas apenas um ali volta ali para agradecer o Senhor por aquela cura. E ele tem mais, e a palavra de Deus vai dizer ainda que aquele que volta, ele é um estrangeiro, ele é um samaritano. Aleluia, glória a Deus. Então, aqui, Jesus ele se deparou com a ingratidão daqueles 9 leprosos, aqueles que não voltaram para ali o agradecer por a graça
alcançada. Aleluia, glória a Deus. Eu vou primeiro ler uma introdução aqui, meus irmãos, depois nós vamos entrar na palavra, amém? Vamos ler primeiro uma introdução e depois nós entramos na palavra, glória a Deus. Que diz assim: a primeira característica da ingratidão é a cegueira, pois a pessoa ingrata não consegue perceber o que recebe de bom e só vê o que é ruim. Pode receber um grande benefício e não enxerga, mas vê um pequeno defeitinho como se ganhasse, como se eu ganhasse um carro novo e só reparasse em um arranhão que tivesse. Uma pessoa grata percebe qualquer gesto, mesmo um bom dia, e por isso agradece. Os novos leprosos ingratos não olharam para Jesus, nem o viram, só queriam ser curado. O único leproso grato olhou para Jesus e viu suas chagas antes e depois que foi curado, por isso tinha gratidão. Você tem visto as coisas de boas que as pessoas fazem ou somente as coisas ruins? Olhe e veja coisas boas acontecendo ao seu redor. Gratidão é lembrar, ingratidão é esquecer. Outra característica da ingratidão é o esquecimento. Talvez os novos leprosos ingratos tenham se esquecido do rosto de Jesus, dizendo que não se lembrava mais do que os curou, ou se esqueceram do lugar que Jesus estava. Mas o fato é que esqueceram, às vezes esqueceram até que eram leprosos. Para o único leproso grato, o rosto de Jesus era inesquecível. Procurou saber onde Jesus estava para agradecer. A pessoa ingrata não se lembra do que lhe foi feito, mesmo que tenha sido em um segundo a sua mente bloqueada, para não lembrar o que recebe de bom, mas o que acontece de ruim se lembra todos os dias, mesmo que tenha se passado anos. A mente da pessoa ingrata não consegue se lembrar, porque está sempre ocupada pensando em si mesmo, e só que mais já a pessoa grata se lembra, mesmo que a própria pessoa que o ajudou esqueça o bem que fez. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, para você ver, meus irmãos, que aqui na introdução nós vemos que aquele único que voltou ali, ele voltou ali para agradecer ao Senhor, aleluia. Mas aquelas pessoas que foram ingratas, elas não voltaram ali para agradecer ao Senhor, aleluia. Então vamos entrar na palavra. Diz assim: a cura dos 10 leprosos, aleluia. Diz assim: e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entraram numa certa aldeia e saíram ao encontro de 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram-se a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo, disse-lhe: ide e mostrai-nos aos sacerdotes. E acontecendo que indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando graça a este que era um samaritano.
E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve que voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia, glória a Deus. Então a palavra está falando, meus irmãos, que daqueles 10 leprosos, apenas um voltou. E se Jesus ele citou e só voltou esse que é estrangeiro, então Jesus ali ele quis dizer que os outros eram talvez pessoas de Israel, pessoas do seu próprio povo, mas foram pessoas que ali não agradeceram ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. E a ingratidão, meus irmãos, ela cega a pessoa. A ingratidão ali, ela cegou aqueles 9. E só o apenas enxergou o que Jesus fez por ela. Enxergou ali que ela se olhou antes leprosa e depois uma pessoa limpa. E foi aos pés de Jesus ali dizer: agradecer ao Senhor. Então, se você, imagine você, quando você faz algo e ali aquela pessoa ela é ingrata com você, como é que você fica, como é que você se sente? Imagine Deus. Mas desde o começo, o homem ele já começou a ser ingrato com Deus. Se você for olhar no início da palavra de Deus, quando Deus ali fala para Eva e para Adão não comer daquele fruto, porque ali se eles fizessem, eles iam pecar. E aí eles foram ingratos, meus irmãos, com o Senhor ali comendo aquele fruto. Então, desde o começo, o homem ele costuma muitas das vezes virar as costas para o Senhor. Ele costuma ser grato a Deus. E aí, esse que voltou dos 10, ele foi abençoado, porque no versículo aqui, no versículo 19, e disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então a garantia que esse aqui, ele foi verdadeiramente curado. O próprio Jesus ele falou: a tua fé te salvou. E será que aqueles 9 que foram curados, e ali como foi a vida deles? Porque esse saiu abençoado. Por causa de quê? Por causa da gratidão. Deus, ele abomina a ingratidão. O Senhor, ele ama aqueles que são gratos, aqueles que não reclamam, mas agradecem a Ele. Porque a própria palavra de Deus diz que até as promessas, muitas das vezes, ela é retida nas nossas vidas por causa da nossa ingratidão ao Senhor. E muitas das vezes nós somos ingratos a Deus, e nós até perguntamos, mas nós somos ingratos em quê? Em vários setores. Porque quando nós falhamos, quando nós pecamos, nós estamos sendo ingratos ao nosso Deus. Então nós temos que ir mais para agradecer do que reclamar. Do mínimo que acontecer, nós temos que ser sempre gratos ao nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. E no livro, meus irmãos, no livro de Oséias, capítulo 11, vamos voltar para o Velho Testamento, no livro de Oséias. Glória a Deus. Oséias capítulo 11, versículo 1. Aleluia. Oséias capítulo 11, versículo 1. E aqui tem o título que diz assim, ó. Veja bem como Deus ele abomina, meus irmãos, a ingratidão. Deus muitas das vezes
Deus muitas das vezes ali ele ficou enfurecido com o povo ali, enquanto Moisés ia levando aquele povo ali para a terra prometida. E quantas das vezes Deus ele não ficou furioso por causa da ingratidão do povo. E aqui tem por título, diz assim: a ingratidão de Israel e ameaças das promessas. Aleluia. Quer dizer o que, meus irmãos? O povo é ingrato e ali eles são ameaçados de perder as bênçãos do Senhor. E quando nós somos ingratos a Deus, a tendência é nós perder aquilo que Deus estava preparando para as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Que diz assim no versículo 1 do capítulo 11 de Oséias, diz assim: quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas quando os chamava, assim se iam da sua face, sacrificavam aos Baalim, queimavam incenso às imagens de escultura. Então aqui, Deus aqui ele está retratando, Deus, que Deus ali ele tirou, ali ele chamou do Egito, e o povo ali já começaram a ser ingrato, ali servindo a Deus estranho, aos Baalins, às imagens de escultura. Para você ver que hoje nós vemos aí muitas das vezes as pessoas fazendo adoração, correndo atrás de muitas coisas mesmo, que não edificam, mas antes já tinha. Antes já as pessoas já tinham esse pensamento de rejeitar Deus, de virar as costas para o Senhor e ali fazer ali a sua vontade, ali querer adorar aquilo que não edifica, deixar de adorar o Senhor e adorar coisas, adorar imagens. Aleluia. E no texto 3 diz assim: todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que era e os curvava. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Não voltaram à terra do Egito, mas a Síria será o seu rei, porque recusam converter-se, e caíram a espada, e sobre as suas cidades consumiram os seus ferrolhos, e os devoraram por causa dos seus conselhos, porque o meu povo, inclinando e desviando-se de mim, bem que clamam o Altíssimo, nenhum deles o exalta. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Ademar? Porte-iam como Zeboim. Está mudando em mim o meu coração, todos os meus pesares juntamente estão acesos. Não executarei o furor na minha ira, e não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus, e não sou homem, o santo no meio de ti. Eu não entrarei na cidade. Andarão após o Senhor, e ele bramará como leão, bramando, e ele e os filhos do ocidente tremerão, tremendo virão como um passarinho os do Egito, e como uma pomba aos da terra da Síria. E os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. E Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus, e com o santo está fiel. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor
ela fala que, aleluias, que Deus ali ele quis resgatar, mas o povo, eles não deixavam o engano, como fala aqui no versículo 12, não deixavam a mentira, aleluias. E Deus ele não opera, meus irmãos, quando há engano, quando há mentira. Porque hoje você vê que tem muito engano no meio do povo de Deus. Hoje você vê que aí nós podemos dizer, mas era antes. Hoje está pior. Porque hoje em dia muitos estão se levantando dizendo que está vindo no nome de Deus, mas quando você vai ver, eles estão usando o nome de Deus ali com mentira, com engano, para usufruir através do nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então muitos hoje estão virando as costas para o próprio Deus e estão ali dando ouvido aos espíritos de engano. Aleluia, glória a Deus. E estão ali usando ali muitos o conhecimento ali para enganar a muito, para usufruir. Estão sendo ingratos com Deus. Porque quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus, antes, quando entraram no Evangelho, elas não eram pessoas que ali eram honestas dentro do Senhor. Quantas pessoas você já conheceu que quando se converteram, eram pessoas que viviam a palavra de Deus? E quantos hoje nós não vemos, meus irmãos, aí os escândalos de pessoas que deixaram de olhar para Deus e estão olhando para a sua ganância, para ali os espíritos enganadores, e estão enganando a muitos para usufruir coisas materiais, profanando o nome do Senhor. Então são pessoas que é o quê? Pessoas ingratas, que um dia viveram o verdadeiro Evangelho, mas hoje vivem o Evangelho da mentira para ali usufruir, para ali render muitos bens materiais. Porque o que você mais vê é isso hoje. Pessoas que um dia foram certos, pessoas que um dia conheceram a palavra e viviam a palavra, mas hoje elas não vivem mais a palavra. Hoje elas vivem o engano. Mas o Senhor disse que ia se levantar, meus irmãos, para enganar a muitos. Então por isso que nós temos que ser conhecedores da palavra, para nós não nos tornarmos pessoas ingratas. Porque uma pessoa que um dia conheceu e ela vira as costas para o Senhor, essa pessoa, ela é ingrata. Aleluia. E também, meus irmãos, no livro de aleluia, glória a Deus, no livro de Neemias, no livro de Neemias, capítulo 6, do versículo 1 ao 8, vamos ver mais uma parte. Aleluia. Livro de Neemias, capítulo 6, do versículo 1 até o 8, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, desde o início,
e as pessoas elas tornam a virar as costas para o Senhor. E eu estava vendo um vídeo, meus irmãos, esses dias, que a mulher ali ela falando a respeito da ingratidão. E é muito forte. Parece que o nome da mulher é Márcia Luz. Ela falando a respeito da gratidão e da ingratidão. É algo tremendo. Por quê? Porque ela fala ali que pessoas gratas, elas vivem melhores. Pessoas gratas, elas tornam as coisas mais fáceis. Quando há gratidão, Deus ele ouve. Quando há ingratidão, meus irmãos, Deus também ele cala. Porque se nós for ver a palavra do Senhor, ali quando Moisés ia bater com o povo ali, e ali o povo começaram ali a reclamar, começaram ali a pressionar Moisés. Todo dia o povo tinha o quê? Tinha carne, o povo todo dia tinha água, o povo todo dia o maná vinha. Mas por um momento ali, meus irmãos, que o povo ali passar um momento ali de sede, que ali a palavra do Senhor vai dizer que ali eles depararam com a rocha. E eles começaram ali a pressionar Moisés. E Deus já tinha falado para Moisés que era para Moisés tocar ali na rocha para que saísse água e o povo ali saciasse a sede. Mas de tanto povo ali, meus irmãos, a suplicar Moisés ali, tirar a paciência de Moisés ali ele espancou aquela rocha. Então, pessoas ingratas, meus irmãos, elas costumam fazer uma coisa e a coisa está errada. Por quê? Porque a ingratidão ela costuma nos cegar. Mas quando nós somos gratos, a nossa visão é aberta. Aleluia. E diz assim a palavra no livro de Miqueias, capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz assim: ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, contende com os montes, e ouça, outeiros, a tua voz. Ouvi os montes, e contenda do Senhor, e vós fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo, com Israel, e entrará em juízo. O povo meu, que eu tenho feito, e que te enfadei, testifica contra mim. Certamente te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão, te remi e te pus diante de ti a Moisés, a Arão e a Miriam, o povo meu. Ora, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhes respondeu a Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal, para que conheças a justiça do Senhor, com que me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei ante o Deus Altíssimo, e verei perante ele com holocausto, com bezerros de um ano. Agrada-se, ó Senhor, de milhares de carneiros, 10.000 de ribeiros, de azeite, e darei o meu primogênito pela minha transgressão, e o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. E ele te declarou homem. É bom que o Senhor pede de ti, senão que pratique a justiça, e ames a beneficências, e ame
humilhantemente com o teu Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, nós temos que andar se humilhando ao nosso Deus. Porque quando você se humilha, quando você ali agradece, quando você ali acorda ali pela manhã e você se ali diz: Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida, porque hoje eu acordei e muitos não acordaram. Isso daí é você ter um espírito de gratidão a Deus. Ali é você reconhecer que Ele é soberano sobre todas as coisas, que Ele é o dono da tua vida, que Ele é o dono da nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Então todos os dias nós temos que reconhecer que Deus é Deus. Nós temos todos os dias que reconhecer que Ele é poderoso, porque Ele fala na palavra que Ele tirou ali, que Ele usou Arão, que Ele usou Moisés, Miriam, ali para tirar da casa de servidão, quando o povo ali vivia no Egito. Deus ali, Ele estava fazendo o quê? Dizendo: ei, foi eu que tirei vocês de lá. Deus, Ele estava lembrando a ingratidão, porque o povo estava virando as costas. Deus, Ele estava dizendo: ei, eu usei Moisés, eu usei Arão, eu usei Miriam, e ali eu resgatei, eu tirei vocês ali da casa da servidão, eu tirei vocês ali do Egito, ali porque vocês estavam escravizados. Mas o povo, meus irmãos, eles têm aqui a memória curta e ali depois esquecer do que Deus fez. E para você ver que das 12 tribos que iam ali, atravessando ali, para chegar ali na terra prometida, só entra 2. Por quê? Porque as 10 não foram dignas de entrar ali naquela terra prometida. Por quê? Porque foram pessoas ingratas. Foram pessoas que no trajeto elas não iam com o espírito de gratidão, elas iam apenas com o espírito do meu eu, do seu ego. Mas aqueles que tiveram gratidão, aqueles que reconheceram que Deus era poderoso para fazer, ali eles atravessaram e chegaram à terra prometida. Por quê? Porque foram pessoas que reconheceram a soberania de Deus. Porque foram pessoas que reconheceram a grandeza de Deus. Porque Josué e Caleb disse o quê? Se o Senhor se agradar de nós, certamente nós herdaremos essa terra. Eles não olharam, meus irmãos, para aqueles que vinham atrás murmurando, mas eles olharam para aqueles